Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu preciso da sua ajuda agora para avaliar uma apresentação. No quesito criatividade, no quesito prender a atenção das pessoas. Que nota você daria para essa apresentação aqui, de 0 a 10? Muitas pessoas têm dificuldade de inovar, de ser criativo quando o tema é técnico. Técnico como matemática, como direito, enfim. E muitas vezes, quando a gente não inova e não é criativo, o nosso trabalho também não se destaca, porque ele é igual a todos os outros. Pois no vídeo de hoje das transformações do lixo ao luxo, a gente vai ver como você consegue transformar um tema técnico em algo muito mais criativo. A série Transformações do Lixo ao Luxo é uma série de aquecimento para o nosso treinamento O Fim das Apresentações Amadoras. Esse é um treinamento que vai ser online, ao vivo e totalmente gratuito. Lá eu vou te ensinar as bases para criar apresentações criativas e profissionais, que vão, acima de tudo, destacar o seu trabalho. Esse treinamento vai iniciar ao vivo, às 8 da noite, no dia 10 de abril. E para participar dele é muito simples. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link onde você vai entrar, colocar seu nome e seu e-mail, porque é somente através desse cadastro que a gente vai conseguir disponibilizar para você todos os materiais que eu vou colocar lá durante esse treinamento. Então, para se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e me encontrar ao vivo no nosso primeiro dia do treinamento, dia 10 de abril. Antes de fazer a transformação, eu quero te contar a história por trás dessa apresentação. Essa é uma apresentação de um aluno meu, o Cláudio. E o Cláudio, ele criou essa apresentação porque ele estava participando de um concurso. Um concurso onde ele iria dar aula de matemática lá em Portugal. E uma das etapas desse concurso era criar uma apresentação para um público específico, um público de crianças. Então ele teria que criar uma apresentação sobre matemática para ensinar a criança. Olha o desafio. E foi exatamente com isso que ele me pediu ajuda. André, como que a gente pode ser mais criativo? E a primeira coisa que eu falei para ele foi: por que você não cria uma analogia para conversar com essas crianças? Pois o Cláudio fez uma pesquisa e ele decidiu pegar um tema que era muito comum no mundo infantil. Ele pegou o tema da Alice no País das Maravilhas. Claro que você não precisa, no seu tema, criar algo tão infantil. Você tem que entender qual é um tema que é muito conhecido, um tema que se conecta com a tua audiência, seja ele um grupo mais infantil, um grupo mais adulto dentro de uma empresa e assim por diante. E a partir desse tema definido, ele pegou o conteúdo técnico que ele deveria apresentar e transformou ele de forma visual. Vamos lá então fazer essa transformação? Pois essa é uma aula de multiplicação algébrica e a gente tem que falar de dobro, triplo e quádruplo. Multiplicação algébrica já é um termo meio complexo para usar com as crianças. Será que a gente não pode deixar isso até mais simples ou até mesmo mais visual, menos texto e mais número? Com o tema Alice no País das Maravilhas, o que ele pegou foram algumas imagens da internet mesmo. Ele pegou a imagem do gato e também pegou uma imagem de fundo aqui do Alice no País das Maravilhas. O que ele queria era muitas vezes mudar a posição do olho do gato, porque o gato aqui tá com um olhar meio louco, meio maluco. E para mudar a posição dos olhos, o que ele fez foi simplesmente colocar aqui formas, círculos do PowerPoint, onde ele poderia posicionar esse olho para o lugar que ele quisesse. Então, a partir dessas imagens, vamos agora traçar um planejamento para essa nossa apresentação. Ao invés de colocar tudo num slide só, eu vou criar 4 slides. Um que introduza o tema e um para cada um desses temas: dobro, triplo e quádruplo. Vamos então começar com a nossa capa. Eu vou colocar aqui um novo slide, do zero mesmo, e eu vou começar colocando essa imagem da Alice no País das Maravilhas. Vou colocar no fundo do slide. Essa é uma imagem bem complexa, ela tem vários elementos. Então, para a gente conseguir, dentro dessa imagem, destacar somente umas partes desses elementos, o que eu vou colocar é o que a gente chama de filtro. O filtro, ele não é nada mais do que uma forma do PowerPoint com transparência. Você está vendo aqui como isso aqui é um quadrado do próprio PPT. Uma parte do lado esquerdo ela está mais escura e a parte do lado direito ela tem mais transparência.
Essa é uma técnica muito legal para você utilizar quando eu quero colocar texto no meu slide e ao mesmo tempo ter uma foto de fundo. Quando a foto tem muitos elementos como essa aqui, você adiciona um filtro por cima. Agora com esse filtro, eu vou colocar o nosso gato, que é o gato famoso lá da Alice no País das Maravilhas. Então tem essa imagem que eu já peguei na própria internet, copio o gato e vou colar aqui no canto. Dá pra gente deixar ele maior. E agora eu vou escrever o tema. Eu não vou colocar multiplicação algébrica, talvez é meio complexo, mas eu vou escrever uma palavra simples, que é multiplicação. Então eu venho inserir, caixa de texto, e a gente vai escrever aqui multiplicação. Já que a gente está falando de algo mais infantil, eu vou pegar uma fonte também mais divertida, com cantos redondos, que é essa aqui, Bird Sans, é uma fonte do próprio PowerPoint. A gente agora vai deixá-la maior, vou deixar esse texto todo maiúsculo, e muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, que cor que eu vou usar nesse caso? Será que eu deixaria preto? A gente pode pegar cores da própria foto, como cores aqui do gato. Sabe como você rouba uma cor no PowerPoint? Eu posso vir aqui nesse A, venha na ferramenta do conta-gotas e aqui no conta-gotas, onde eu posiciono o meu mouse, eu posso roubar a cor. Então digamos que eu quero roubar esse tom de rosa. Eu venho aqui com o conta-gotas em cima dele e clico. E olha só, o tom de rosa foi para o texto. Lembra que eu falei que eu queria posicionar o olho do gato para uma área específica do slide? É para isso que agora a gente vai usar as formas do PowerPoint. Eu tenho esses círculos aqui que são formas do próprio PPT e o que eu vou fazer é posicionar esses círculos bem por cima do olho original. E agora a gente pode copiar, Ctrl C e colar o outro olho aqui. Olha como eu consigo posicionar os olhos do gatinho para fazer com que ele olhe ou reto, ou até mesmo agora, vamos dar um zoom, fazer ele olhar para a palavra multiplicação. Então a gente coloca mais para cima. Vou aumentar o tamanho aqui do círculo e virar esse olho para cá. Aí agora é só replicar esse mesmo formato para o olho da direita. Só copio e colo. Olha como ele está olhando para cima agora. Ele está olhando lá para a palavra multiplicação. Agora vamos criar o próximo slide. E nesse caso aqui, eu quero um fundo mais neutro. Eu não quero algo que tenha muitos elementos, porque o foco tem que estar realmente nos números. A gente não pode distrair os nossos alunos nesse momento. Eu tenho aqui um slide em branco. Vou colocar primeiro o nosso gato. Então vou pegar o gato, copiar, colar, vou até posicionar ele em outra área do slide. Se eu vou colocar o número do lado direito, eu posso até posicionar já os meus olhinhos olhando para o lado direito. Então ele está olhando para lá. Olha como ele está olhando para o número. O olhinho já está se mexendo. O que eu vou fazer agora é colocar realmente os números, que nesse caso eu quero falar do dobro. Então quando falo de 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, nesse caso a gente está falando de dobro. É claro? Não sei. Então vamos aqui, colocar, inserir, caixa de texto. E a gente pode colocar 2 vezes 3. Quero colocar uma fonte que chame bastante atenção. Tem que ser uma fonte grande, afinal, o número é o que mais importa nesse caso. Vou aumentar o tamanho e deixar em negrito. Então eu vou colocar aqui a fonte, essa Short Stack, deixá-la em negrito e aumentar bastante o tamanho. Vamos deixar bem grande aqui esse 2 vezes 3. Agora, eu posso usar uma cor que seja até a cor do olho do gato. Então a gente vai usar esse mesmo conta-gotas. Venho aqui, posso pegar uma cor da sobrancelha, às vezes esse preto da sobrancelha, posso pegar uma cor do olho e deixo 2 vezes 3. Embaixo agora eu vou escrever dobro e eu vou pegar a mesma fonte que a gente usou aqui para o título, multiplicação. Eu copio essa caixa, até para a gente economizar tempo, clico e escrevo aqui, ó, dobro. E agora eu vou posicionar logo embaixo. O que eu quero criar agora é um chão para esse gato. Então eu vou fazer isso aqui. Eu venho inserir formas e vou colocar um retângulo. Eu poderia deixar um retângulo simples, mas eu quero fazer como se tivesse uma montanha, justamente ali na Alice no País das Maravilhas. Como que eu edito uma forma do PowerPoint? Eu clico com o botão direito em cima dela e vou em editar pontos. E aqui em editar pontos, a gente pode manipular o formato. Eu posso deixar de um lado, eu posso aumentar aqui uma curva. Você está vendo que à medida que eu venho nesses pontinhos pretos eu consigo mexer no tamanho da forma e quando eu vou nos pontinhos brancos eu mexo na curvatura dessa forma?
É isso que eu vou fazer agora. Então eu venho aqui, posso diminuir um pouco essa parte de baixo desse chão que a gente criou e eu posso vir aqui no botãozinho branco e mexer na curvatura do chão. Mesma coisa aqui. Eu vou ajustando a curvatura e faço como se fosse uma pequena montanha onde o meu gato vai estar em cima. Se eu clico com o botão direito, eu posso enviar para trás. E agora o gato está em cima desse chão, assim, mais ou menos dessa montanhazinha. A gente agora pode mudar a cor. Eu posso deixar a cor que eu quiser. Vamos fazer uma coisa? Vamos mudar a cor de fundo e deixar essa montanha numa cor mais neutra como branco? Como eu mudo a cor de fundo do slide? Clico com o botão direito, formatar plano de fundo, vou aqui no baldinho e eu posso pegar uma cor, lembra que eu falei? Do próprio gato. Vou em conta-gotas e vou pegar esse amarelinho aqui, desse amarelo claro do olho dele. O fundo vai ficar com amarelo claro. E aqui a montanha, ela pode ficar com um branco, né? Ou um cinza claro, nesse caso. Que cor que eu quero deixar o contorno dessa montanha? Posso deixar a cor que eu quiser. Posso deixar ele preto, posso deixar ele até verde, para lembrar, nesse caso, um pouco a grama. Então a gente vem aqui no contorno da forma e posso escolher, por exemplo, aqui uma cor de verde. Ou, se quiser, eu posso colocar uma cor mais neutra, como um cinza escuro, digamos. Vamos colocar um cinza escuro? E vai ficar mais ou menos assim. Dobro, 2 vezes 3, igual a dobro. Tenho a minha capa e tenho o segundo slide. Os demais slides, a gente pode variar, por exemplo, a cor de fundo. Mas eu já tenho o primeiro slide pronto. É só eu duplicar. Então eu clico com o botão direito, duplico o meu slide. Eu posso mudar a cor de fundo, que estava um amarelo, até para identificar o amarelo com o dobro, eu posso mudar para um rosa claro. Então a gente clica com o botão direito, formatar plano de fundo, vai no baldinho, vou no conta-gotas e posso pegar, por exemplo, o rosa claro, que é a cor do gato. Olha só, já tem um slide diferente. Agora eu posso colocar aqui 3 vezes 3, isso aqui seria triplo. Poderia mudar a posição aqui da nossa montanha? Poderia colocar, nesse caso, por exemplo, a montanha para o lado direito. Então eu clico na montanha, venho nessa aba forma de formato e aqui eu tenho o botão girar. Eu posso inverter ele horizontalmente, eu inverto a ordem. E agora só pegaria o gato, jogaria o gato aqui para o outro lado, pegaria o número e também arrastaria para esse lado aqui. E talvez a gente poderia mudar também a posição do olho. Afinal, o gato agora está olhando para o triplo. Agora está olhando para cima. E assim por diante, quantas vezes você quisesse repetir. Eu tenho a capa multiplicação, o dobro 2 vezes 3, depois o triplo 3 vezes 3. Vamos ver como que ficou essa apresentação completa? E essa aqui foi só uma parte da apresentação que o Cláudio criou para esse concurso que ele prestou lá em Portugal. E agora eu quero te convidar para você ver como que ficou a apresentação dele completa que ele utilizou nesse concurso. E também, vamos descobrir, ele passou ou não passou depois de criar essa apresentação? Eu sou Cláudio Azevedo e quero dizer primeiro que já na parte pré-curso, durante as aulas que antecederam o curso, eu já pude dar um upgrade na minha apresentação de mestrado, a qual fez muito sucesso e obtive uma excelente nota na conclusão desse importante curso da minha carreira. Em seguida, eu também já, como um projeto do curso, realizei uma apresentação de uma aula de matemática como candidato a um emprego e utilizando técnicas que aprendi durante o curso, não só de apresentação, como da própria forma de apresentação, de preparação do conteúdo, também obtive um excelente resultado e fui selecionado para o emprego. Vocês viram só, criativos, como a partir de uma apresentação fantástica, o que aconteceu com o Cláudio? Ele se destacou profissionalmente. Ele se destacou nesse grande processo seletivo. Ele foi aprovado nesse concurso. Por quê? Porque a apresentação não é nada mais do que a extensão do trabalho dele. Enquanto todo mundo fazia mais do mesmo, ele pensou diferente, ele pensou fora da caixa. Claro que talvez seu tema não seja algo infantil, mas pelo simples fato de você pegar um assunto que às vezes é muito técnico e utilizar uma analogia nele, uma analogia no conteúdo e uma analogia no visual, você já está fazendo diferente. Você começa a se destacar e a partir desse destaque, você começa a ter novas oportunidades,
você começa a ter novas conexões, você começa a assumir projetos mais importantes, até mesmo passar num processo seletivo. E o Cláudio, assim como você, deu os primeiros passos dele para criar uma apresentação fantástica dentro desse nosso treinamento, o Fim das Apresentações Amadoras. Ele começa dia 10 de abril, ao vivo, às 8 da noite. E para participar dele e começar a criar apresentações criativas, profissionais que destacam o seu trabalho, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, fazer a sua inscrição com nome e e-mail e depois me encontrar ao vivo no primeiro dia do nosso treinamento. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I find so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.